Com um crescimento populacional de 31% em relação ao último censo, Petrolina é hoje a cidade mais habitada do interior de Pernambuco. A cidade ocupa agora a terceira colocação no estado em número de habitantes. São mais de 388 mil moradores. Os dados foram divulgados em junho pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Um dos impactos ocasionados por esse aumento da população é na mobilidade urbana. Esse professor de Engenharia Civil da Univasf, especialista em gestão de engenharia de tráfego e doutorando em transporte e gestão das infraestruturas urbanas, alerta sobre a necessidade de facilitar a circulação na cidade e de planejar a implantação de grandes empreendimentos. A gente vê, escolas de grande porte sendo implantadas em vias locais, em vias que já tem alguma interseção, que já existe um retorno. Isso acaba gerando transtorno na vizinhança do empreendimento e também no próprio sistema viário onde esse empreendimento deve ser implantado. A gente vê essa deficiência da falta de planejamento urbano integrado ao planejamento da mobilidade urbana. O levantamento do IBGE também revelou que Petrolina teve um aumento de 110% no número de automóveis e de aproximadamente 58% de motocicletas. Comparando o que era quando tinha semáforo, as avenidas não eram duplicadas, ainda existe, Em alguns momentos existe um pouquinho de engarrafamento, mas a vista o que era, hoje tem muito menos. Esse buraco que vieram consertar agora estava mais de ano aí quebrado e não consertava, não fazia nada. Só vieram consertar porque o caminhão passou, estourou, um carro foi passar e caiu dentro do buraco e ficou preso. O pessoal aqui infelizmente não investe muito nessa parte. Nas últimas 2 décadas, a quantidade de automóveis por habitante aumentou cerca de 140% nas cidades de médio e pequeno porte do Brasil. Segundo um estudo realizado este ano pela Confederação Nacional da Indústria, o uso de transportes urbanos individuais nestes municípios é mais intenso. A gente vê na nossa cidade, aqui em Petrolina, a construção de viadutos, são obras de grande vulto, obras milionárias, mas que têm atendido o transporte motorizado, ou seja, o transporte rodoviário. E a gente percebe uma falta de investimento no transporte ativo. Então a gente percebe, por exemplo, que não há conectividade nas nossas ciclovias. O próprio viaduto ele acaba segregando a cidade de forma física, dificultando o ciclista para que passe de uma ciclovia para outra. A tendência é que cada vez que a gente vá avançando com as pavimentações, com as duplicações das vias, você vê que a gente já no entorno que a gente chama do anel cicloviário que a gente já tem acesso. Agora a gente precisa adentrar aos bairros e é isso que a gente está fazendo. Essa preferência por veículos motorizados também causa impactos no meio ambiente. Em 2021, um estudo comprovou que os automóveis são potenciadores das mudanças climáticas e podem causar a poluição do ar e problemas respiratórios. A pesquisa foi realizada pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente, uma organização não governamental especializada em pesquisas sobre mobilidade urbana e qualidade do ar. O levantamento do IBGE não contemplou o número de bicicletas nos municípios, mas quem a utiliza como meio de transporte sente a falta de uma infraestrutura adequada na cidade. É muito perigoso, sair da ciclovia devido a buracos para ir para o outro lado da pista, procurar mais um conforto. E nosso percurso é na ciclovia, então tem que adequar, qualificar, Já que estão qualificando as pistas, qualificarem também as ciclovias, para que esteja mais um incentivo para a população circular mais de bicicletas. A gente percebe que a gestão tem focado um pouco mais em intervenções rodoviárias, intervenções focadas para automóvel, e as ciclovias acabam não tendo a manutenção que deveria, com pavimento bastante degradado, e a gente precisa criar um mecanismo de subsídio para manter essas ciclovias as existentes e ampliar o sistema cicloviário da cidade. A Política Nacional de Mobilidade Urbana foi instituída em 2012 e prioriza os investimentos em projetos e serviços de transporte público e coletivo e os meios não motorizados. Em Petrolina, entre as ações da Secretaria de Infraestrutura realizadas para se adequar à política nacional estão a implementação de viadutos e a duplicação de avenidas, além de planos de pavimentação das ciclovias para que as pessoas utilizem menos o transporte individual motorizado. Hoje a gente já tem mais de 45 quilômetros
de ciclovias e ciclofaixas, né? Para aquele cidadão que utiliza a sua bicicleta como meio de transporte e também como um método esportivo, né? A gente conseguiu fazer esse grande anel cicloviário na cidade, melhorando a mobilidade e dando segurança. Apesar dos investimentos na infraestrutura e mobilidade, moradores de bairros como Vila Débora e Loteamento Recife ainda reclamam da falta de circulação de transporte público e iluminação para o tráfego noturno. Eu sou moradora daqui da Vila Débora, né? Eu já moro aqui no bairro já tem um tempinho. E assim, é um pouco complicado, né, andar à noite aqui, porque é muito escuro, não tem poste, tem as placas de sinalização, porém não ajuda, né, de uma certa forma, por conta da iluminação. Era bom que tivesse uns postes, fora que também, assim, ali tem uma rotatória que é um pouco perigoso e à noite, então, fica um pouco complicado. A gente está fazendo esse estudo junto com a Ampla, que é a agência aqui de mobilidade, a autarquia de mobilidade do município, sempre atenta a isso, para a gente melhorar cada vez mais as vias, né, dos principais corredores dos bairros, para que tenham melhor acesso ao transporte coletivo. Demora bastante, tanto para ir como para vir, né? Essa semana mesmo eu estava aqui, mas meu pai demorou mais de 40 minutos para poder passar um ônibus, circular, para poder a gente ir para o centro. E tem a questão também que aqui era para ter umas lombadas, eu acho que deveria ter lombada, deveria ter alguma coisa aqui para reduzir a velocidade, em questão da avenida também, para poder, quando eu vim do outro lado, para poder passar para esse lado de cá.